Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas neste domingo, dia 8 de setembro de 2024. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra que diz, hoje lendo Josué, capítulo 11. Se você está com sua Bíblia aí ao alcance, já abra e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Vamos lá? Josué capítulo 11, a partir do versículo 1 diz: Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Axaf, e aos reis do norte, que viviam nas montanhas na Arabá, ao sul de Quinerete, na Safelá e em Nafote-dor, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé do monte Hermon, na região de Mispa. É interessante porque no capítulo anterior, quando alguns reis souberam da rendição espontânea dos gibeonitas, né, se uniram 5 reis para atacar os gibeonitas, e aí os gibeonitas foram defendidos por Josué e pelos israelitas, que venceram aquela guerra, aquelas batalhas contra aqueles reis, e depois, numa sequência, continuaram dominando várias cidades daquela região. Agora a coisa cresce, porque esse rei, o Jabim aqui, reúne reis de muitos lugares. Agora ele está falando de regiões inteiras, de várias cidades de cada região. Olha o verso 4. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Agora a coisa era muito maior, porque agora ele dá ênfase ao fato de que eles tinham cavalos e carros. Era um exército, além de numeroso, muito mais bem preparado, mais bem armado, equipado, né? Desculpem. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel. Deus está fortalecendo a fé de Josué e mostrando para Josué e para os israelitas que no final das contas aquela vitória seria garantida pelo próprio Deus. É Deus quem luta as lutas, as batalhas do seu povo. É claro que o povo tem que fazer a sua parte, mas tem a garantia de Deus de que o próprio Deus está lutando pelo seu povo. Isso é maravilhoso, foi maravilhoso naquele tempo para aquele povo, é maravilhoso para nós que cremos hoje. Lembre disso. Você está enfrentando uma luta? Deus está batalhando por você. Especialmente quando você lutas por servir a Cristo, por fidelidade a Deus, porque há lutas assim que nós enfrentamos na nossa vida. Às vezes há ataques que nós sofremos, rejeição, oposição, de gente muito próxima de nós, de pessoas que se diziam nossas amigas, porque nossa vida está entregue a Cristo, estamos decididos a seguir a Cristo. E aí Deus está garantindo, eu vou dar a vitória para vocês. Eu estou na luta por vocês. É assim. E ele diz no final do versículo 6, a você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Então, era uma espécie de... depois da vitória contra aquele exército, os carros deveriam ser queimados e os cavalos deles deveriam ser inutilizados aqui.
Versículo 7. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E ele continua dizendo: e o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote-Maim. Nomes estranhos que é até complicado para pronunciar, né? Até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. O povo de Israel está cumprindo a missão aqui de aniquilar com os inimigos de Deus. Algumas pessoas acham que a ordem do Senhor para que eles aleijassem os cavalos aqui, provavelmente alguns desses povos adoravam cavalos como se fossem deuses. Então era uma maneira de combater uma idolatria maligna que adorava animais. Haviam povos naquela época que adoravam alguns tipos de animais, como ainda hoje há, por exemplo, na Índia. Os hindus adoram alguns tipos de animais como sendo deuses. Então, alguns, quando veio essa ordem aqui de que Josué, após a vitória, aleijasse os cavalos deles e queimasse os carros de guerra, provavelmente esses povos tinham em seus cavalos como animais sagrados, divindades. Versículo 9. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Olha aí, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. A gente acha isso cruel, mas há esse detalhe, há esse aspecto. Provavelmente, aqueles povos adoravam aqueles cavalos, prestavam cultos àqueles cavalos como se eles fossem divindades. Versículo 10. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Então, a capital líder dos reinos, lá era Azor, e agora a primeira que Josué ataca nessa temporada. Versículo 11. Matou à espada todos os que nela estavam. Exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse. E incendiou Azor. Opa, eu mexi aqui. Deixa só eu virar aqui um momento. Opa, vamos lá. Continuando. Não deixou nada que respirasse. Deixa eu achar aqui. Contudo, Israel, olha aqui, Josué conquistou, vou voltar para o verso 12. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Na verdade, nós havíamos lido o verso 11. Me atrapalhei aqui um pouquinho. Matou à espada todos os que nela estavam, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Continuando o verso 12. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Então eles estavam obedecendo o que Deus havia mandado. Já tinham tido umas desobediências lá atrás e tinham sofrido as consequências da desobediência. E até imprudências também. Mas agora eles estão fazendo o dever de casa. Versículo 13. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Esse versículo também ajuda a esclarecer aquela questão, porque aqui os animais foram poupados, então subtendo que inclusive os cavalos. E provavelmente porque esse povo aqui não adoravam os cavalos, por exemplo, como divindades sagradas, né? Então, há essas questões. E aqui eles tomam os despojos dos povos vencidos. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué
e Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, a ênfase continua na obediência. Agora Deus está sendo obedecido e o seu povo está obtendo vitória. Versículo 16. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, a Safelá, a Arabá e os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alac, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que haviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Só os gibeonitas usaram aquele ardil, aquele artifício para enganar o povo de Israel e foram poupados, mas foram transformados em escravos. Verso 20. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. É interessante isso aqui, porque o Josué com os israelitas iam conquistar aquela terra, e aí à medida que eles foram conquistando os primeiros reinos, os outros reinos foram se unindo para guerrear contra eles. Eles não precisaram atacar. Chegou uma hora que eles já estavam meio que se defendendo. E aí depois continuaram atacando aqueles que não os atacaram. Versículo 21. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. É engraçado essa linguagem aqui, porque ele fala de Judá e de Israel como se já usasse a linguagem do reino dividido. Alguns acham que esse livro foi escrito já na época em que o reino havia estado dividido. Mas aí é uma questão aí dos eruditos, que nós não vamos detalhar isso. Continuando. Josué destruiu totalmente também as suas cidades. Isso aqui são os gigantes. Lá habitavam gigantes. Na época de Davi a gente vai encontrar gigantes por lá, a família do Golias, Mas a maioria dos gigantes aqui já foi vencido nas batalhas, nessas batalhas aqui. Verso 22. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram, que são esses que vão aparecer lá no reino de Davi. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Muito bem, as batalhas aconteceram até aqui, agora dá um tempo aí, porque outras virão. E aí vai falar da questão da divisão da terra aí, ainda vai ter conquistas mais para frente, mas agora a maioria já foi conquistada. Ou seja, aquilo que Deus prometeu está se cumprindo, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Ele promete, o seu povo lhe obedece e Deus cumpre a sua promessa. E até quando o povo vai desobedecendo, Deus vai disciplinando o seu povo. Às vezes certas promessas são adiadas por um tempo, mas no final das contas não deixam de ser cumprido, porque o nosso Deus é fiel até quando nós somos infiéis. Quando nós somos infiéis, sofremos as consequências, mas Deus continua fiel. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se você gostou desse conteúdo, dê um like nesse vídeo, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais, comenta o que você achou aí da leitura deste capítulo, dos nossos destaques, ou alguma coisa que nós não destacamos. E se é novato por aqui e não está inscrito no canal, convidamos a se inscrever e continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus diária conosco. Ok? Vamos orar? Oremos.
Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais uma noite de paz que nos acrescenta, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia. Ó Deus maravilhoso, obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde. Ó Deus, por toda a provisão do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado pela direção com que o Senhor tem direcionado as nossas vidas. Muito obrigado pela provisão de tudo que nos é necessário para o nosso bem-estar. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Obrigado por poder começar esse novo dia, lendo a palavra, meditando na mesma, alimentando o nosso espírito, a nossa fé. Ó Pai maravilhoso, e até orando uns pelos outros. Que a bênção do Senhor esteja sobre as vidas dos meus irmãos. Ó Deus, que o Senhor esteja fazendo milagres a favor de quem está enfermo. Toca com o seu toque curador. Ó Deus, em nome de Jesus, opera maravilhas a favor do seu povo. Se o Senhor vai tratar, ó Deus, com os médicos, medicamentos, as cirurgias, as internações, seja feita a sua vontade. Mas a nossa oração em nome de Jesus toca com o seu toque curador. Faça milagres a favor do seu povo. Restaura a saúde de quem está enfermo. Que a bênção do Senhor esteja sobre os lares de cada um dos meus irmãos. Que o amor, a paz, a alegria e todos os demais frutos do Espírito Santo estejam presentes no seio de cada família. E cada lar seja um lugar de paz, de estabilidade, de amor, de harmonia entre os casais, entre os irmãos, entre os pais e os filhos. Dê muita sabedoria aos pais para ensinar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Ó Deus, que a sua bênção esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Ó Deus, abre portas de emprego para quem está desempregado. Dê soluções financeiras para quem está endividado. Dê sabedoria a cada um para administrar com muita responsabilidade os recursos que o Senhor tem suprido para cada servo do Senhor. Para que os seus servos vivam com abundância, com liberdade, com liberalidade no seu reino, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas locais, sobre cada pastor, evangelista, missionário. Ó Deus, em nome de Jesus, aviva a sua obra no meio dos anos. Usa os seus servos, renova a fé, a esperança, a alegria em cada coração, para que os líderes sejam instrumentos para avivamento da igreja do Senhor Jesus. Ó Deus, providencie os obreiros para aquelas igrejas que estão sem uma liderança de um servo do Senhor, temente ao Senhor, obediente à sua voz, fiel à sua palavra. Ó Deus maravilhoso, que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhe e ore, busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Que a bênção do Senhor esteja sobre a obra missionária. Que, ó Deus, o Senhor esteja protegendo os seus servos que estão em lugares onde é proibido pregar o evangelho, onde os seus servos sofrem ameaça de prisão, de morte, de serem expulsos do país. Ó Deus, dê muita sabedoria e estratégia aos seus servos. Ó Deus, para que vejam os frutos do seu trabalho e se alegrem com isso. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a maior de todas as bênçãos. Jesus e o seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. O livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo, meu Pai. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que sejamos instrumentos para levar essa bênção por onde quer que nós vá nesse dia. Ó Deus, possamos compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo todos aqui. Um grande abraço a todos os meus irmãos.